tema de hoje é estratégias para divulgar no Instagram. Se você só tem Instagram pessoal, o que é que você pode fazer, né? Duas opções: criar um Instagram profissional ou ainda usar o seu Instagram pessoal para transformar ele em profissional. Então vocês podem escolher uma dessas duas opções como a primeira ação: criar um segundo profissional, ou usar o mesmo Instagram e transformar ele, tá? Isso precisa estar claro aí. Se você quiser manter um só, como eu tenho só esse aqui, e ele era o meu pessoal. Quando eu criei o Instagram lá atrás, né? Esse Instagram eu criei ele para ser pessoal, né? Criei, porque o pessoal tá criando, tem uma rede social nova, e eu vim aqui e criei e comecei a postar as minhas coisas do meu dia a dia, enfim, coisas pessoais. E eu transformei ele em profissional. E o que significa transformar em Instagram profissional? É você postar no mínimo 80% aí do que é o seu trabalho, né? Postar o que você faz, postar coisas para ajudar o seu cliente, coisas que a gente vai aprofundar aqui mais, o que você pode postar no seu Instagram, tá? Mas lembrando que tem que ser no mínimo 80%, de 80% a 95% ali, e aí você deixa uma porcentagem mínima para postar coisas pessoais do seu dia a dia, coisas que você já estava postando antes. Mas por que então, Nívia? Não quero. Então se você não quer, aí o ideal é criar um outro profissional. Eu gosto de postar muita coisa no meu pessoal. Tudo bem, pode continuar com ele, e aí você vai e cria um outro profissional, tá? Esse é o ideal. Vê o que se encaixa melhor para você, vê o que fica mais fácil para você. Muitos preferem criar dois, mas eu sempre falo aqui para vocês, né, da minha experiência. Por que eu resolvi criar um só? Porque é mais fácil de administrar, né? Eu me concentro em uma única coisa. E aí, as coisas pessoais eu acabo postando mais nos stories. E é isso que você pode fazer aí também. Deixa o feed ali, concentrar pro lado profissional. E nos stories, como sai em 24 horas os vídeos ou as postagens, você pode postar mais o seu dia a dia ali no stories, né? Que são aqueles videozinhos rápidos e eles vão sumir dentro de 24 horas. Duas dá mais trabalho, né? Dá o dobro de trabalho, porque você vai ter que postar em 2 lugares. E aí você vai dividir a sua atenção. E existem coisas do seu dia a dia, né? Coisas que a gente faz na nossa rotina que vai servir também para o lado profissional. Vai ajudar também as pessoas, porque vai, de certa forma, inspirar. Então, tem coisas que você vai fazer no seu dia a dia, por exemplo, quando você vai fazer a sua atividade física, quando você vai fazer a sua alimentação mais saudável, quando você está cuidando de você. Isso são coisas suas, são coisas pessoais, são coisas do seu dia a dia, né? Então, isso se enquadra no perfil pessoal. Porém, são coisas que podem ser úteis para o profissional. Então, esse tipo de coisa é o tipo de postagem que vai instruir o seu cliente, vai informar ele que você também faz aquilo, e ele se inspira em você e vai se motivar a fazer aquilo também. Então, tem algumas coisas que você consegue usar para o perfil profissional também, tá? Então, você vai ali observando. Se você criar 2 e perceber que não dá para administrar os 2, aí você volta para um só. E falando nisso, eu sei que existe muita resistência, né, em deixar o Instagram pessoal. E aí teve uma aluna que eu sugeri para ela, e ela acabou tendo uma outra ideia, uma terceira ideia, e eu vou contar aqui para vocês agora qual foi essa ideia que ela teve. Primeiro ela criou um profissional, e aí ela percebeu que tinha poucas pessoas lá no profissional. E aí eu comecei a olhar aquilo e eu falei, nossa, né, você tem muito seguidor no pessoal, por que você não posta também coisas no seu pessoal? Coisas profissionais no seu Instagram pessoal, e aí você vai alimentando os dois. E aí ela teve essa ideia que eu vou contar pra você, que ela pegou o Instagram pessoal dela,
transformou em profissional porque ela tinha mais seguidores e mais pessoas que acompanhavam o trabalho, e ela criou outro para postar coisas da vida pessoal, né? Criou outro Instagram do zero para o pessoal. Então eu achei incrível essa ideia, achei muito boa para fazer essa transição, porque aí você não tem aquele trabalho inicial de captar pessoas para acompanhar o seu trabalho, né? Você já tem ali pessoas que acompanham o que você faz, pessoas que são conhecidas, pessoas que são próximas, pessoas que te admiram e que te conhecem. Então essa é uma estratégia também que eu gostei e eu acho que é super válida. Vamos lá então. Para você divulgar o seu trabalho no Instagram, tem que começar, né? E como é que você pode começar? E se você já começou, talvez você não fez isso e você pode fazer agora. É se posicionar ali no seu Instagram. As pessoas precisam saber quem você é, contar a sua história. As pessoas precisam saber o que você faz. Então, quem é você ali? O que você faz? Cadê o seu rostinho ali no seu Instagram? Então, são detalhes que passam despercebidos, mas que são importantes, porque as pessoas, os seus futuros clientes ou os seus clientes, né? Eles querem saber de você, eles querem ver você. Então, quem já te conhece, como eu falei, gosta de acompanhar o que você está fazendo, mas quem não te conhece ainda, a pessoa quer saber se você é real ou se é o Instagram que ela está acompanhando, que é um Instagram qualquer aí, que pode até ser um Insta fake, né? Então é importante ter o seu rostinho lá assim, né? Postar uma foto sua, você não precisa necessariamente fazer um vídeo, pode postar uma foto sua. Coloca a sua roupa que você costuma trabalhar no seu dia a dia. Se é jaleco, coloca jaleco. Se é uma outra roupa que você tem o hábito de trabalhar, coloca essa outra roupa. Se veste como você iria para o seu trabalho. Você pode até tirar uma foto no seu trabalho, com a maca do lado, enfim. E aí tira uma foto sua, uma foto mais bonita, com uma iluminação, aproveita a luz do dia, né? Não precisa nada de grandes ferramentas. Se você tiver um celular e o sol, você já vai conseguir tirar uma boa foto. E aí você deixa o seu espaço bem iluminado com a luz do dia, naquele horário que o sol tá mais forte. E aí você tira uma foto sua para você postar e falar quem você é, falar o que você faz. Se você se sentir mais à vontade, você pode fazer um vídeo também, claro que pode, né? Os vídeos eles conectam mais, mas a foto ela já ajuda. E por que isso é importante? Porque eu já cansei de entrar em Instagram e eu não vejo foto da pessoa, eu não consigo saber quem é a pessoa que faz aquele tipo de trabalho. E eu não sei você, né? Mas eu gosto de saber quem é a pessoa que vai cuidar de mim. Então, toda vez que eu entro em algum Instagram que me interessa, que eu quero saber o que é, como é que trabalha, ou até quando vocês me mandam alguma pergunta, em alguns momentos, se a pergunta, dependendo do tipo de pergunta, eu vou dar uma olhada no Instagram para saber qual é a resposta que eu vou dar. E aí já aconteceu várias e várias vezes de eu entrar e não ver quem é o profissional. Então, eu não me interesso muito em continuar olhando aquele Instagram. Então, se eu não me interesso em continuar olhando, como é que eu vou me sentir atraída por comprar um serviço daquela profissional que eu não sei nem quem é, que eu nunca nem vi o rosto, que só tem fotinho de bom dia, de florzinha, aliás, pode até ter foto de massagem, né? Mas eu não estou vendo quem é aquela profissional. Então, esse é um passo importante. Dá uma olhada lá no seu feed. Se você não tiver nenhuma foto sua, essa pode ser uma missão aí de hoje, né? De você postar uma foto sua. Pega uma foto que você tem, ou tira uma foto nova, pede para alguém tirar essa foto, para não ficar tão perto, né? Ou posiciona o seu celular aí num cantinho e tira essa foto. E aí você posta e fala quem você é, fala a sua formação, fala o que você faz, como que você ajuda as pessoas.
Então essas são algumas características para você colocar ali na descrição da sua foto, tá? É importante e é algo tão fácil, né? Tão rápido de fazer. É uma foto sua que eu tenho certeza que você já deve ter uma foto aí bonita, né? Já tem uma foto no seu trabalho e você vai postar e vai falar sobre você para que as pessoas consigam conhecer você. E como a gente lida com pessoas, né? Com a massagem, com o tratamento terapêutico ou alguns na área da estética, mas a gente lida com o toque, com o contato humano. Então, esse contato humano, a gente tem que, de alguma forma, transparecer isso nas redes sociais, né? A gente precisa mostrar que somos humanos também e que existimos, né? Que não é só um monte de foto que tem lá e eu não sei quem é a pessoa. Então, o seu futuro cliente, ele quer saber se você realmente existe. E ele só vai saber disso se ele vê uma foto sua, se ele vê uma apresentação sua, ou ainda se ele vê um vídeo seu, aí fica mais real ainda. Aí você consegue transmitir mais a verdade, você consegue transmitir mais a sua essência, né? E aí as pessoas certas vão se conectar com você. Assim como você tá aqui hoje, né? Você veio aqui ver esse vídeo, você se conectou com alguma coisa que eu falei, você está se conectando com esse vídeo, está se conectando aqui com a imagem, eu tô falando, então você sabe que a Nívia é real, você sabe que eu sou real, que não é um robô que fica postando toda hora e que não existe. Você tá aqui, você tá me vendo no vídeo, então isso comprova que eu sou real, né? E é assim que o seu futuro cliente também quer ter certeza de que você existe, né? Que ele vai marcar uma sessão com você e que ele vai chegar lá e que você tá lá esperando ele, né? Ele não vai ser enganado. Então, observa essas etapas da sua apresentação e aí vai lá e faz. Que mais aqui? Deixa eu olhar as minhas anotações. Tá. Na sua apresentação é como você vai se posicionar aí na sua rede social. E aí o seu cliente vai passar a te observar esse seu posicionamento. Então, o que você faz? Primeiro você vai postar essa foto que eu já falei, não precisa detalhar muitas coisas. Só que ao longo das suas divulgações ali, ao longo das suas postagens, né, sempre tem que ter uma pitada aí de qual que é o seu diferencial. E o que mais as pessoas podem saber sobre a sua profissão, aí, o que mais as pessoas podem saber sobre o seu trabalho, o trabalho que você faz, o trabalho que você oferece. Então, além de você se apresentar ali, você não vai conseguir colocar todas as informações, certo? Principalmente se você trabalha com vários perfis, vários casos de dores, enfim, várias técnicas. Então, ao longo dessas postagens que você faz no Instagram, você vai descrevendo um pouco mais sobre isso. E aí você fala, você pode cada dia fazer uma postagem de uma técnica que você faz, explicando o que essa técnica traz de benefício, explicando o que você pode ajudar o seu cliente através dessa técnica, qual é o problema que você pode solucionar com essa técnica que você tem. Então, pense em qual o problema que o seu futuro cliente tem e qual é a solução que você pode dar para ele. Pense em qual problema o seu cliente atual tem e qual solução você pode continuar dando para ele e ainda falar isso para outras pessoas. Porque assim como o cliente que você já tem hoje, tem várias outras pessoas com as mesmas queixas, os mesmos problemas, muito parecido. Então, uma forma de você ter ideias do que postar, né? Eu recebi esse tipo de pergunta, Nívia, eu não sei o que postar, qual conteúdo postar, eu não sei o que falar. Então, como que você vai descobrindo isso? Como você vai descobrindo o que falar e o que postar? Vai investigando mais o seu cliente, vai conhecendo mais o cliente que você quer atender. Se você já tem um cliente, você precisa ter um cliente.
E aí você vai analisar esse cliente a fundo. Você vai entender ele, por que ele te procurou, qual que é a dor que ele tinha ou tem, qual é a queixa dele, como ele se comporta conversando com você, como você identifica as emoções desse cliente. E aí você vai fazer um escaneamento desse cliente aí que você tem, basta ter um. Se você tiver mais clientes, você vai ter mais ideias de postagens e do que fazer nas suas divulgações. Mas comece com um. Pensa aí naquele cliente que você tem, que tem mais problema, que tem mais dor, que é o mais reclamão de todos. Pensa nesse cliente agora. Você tem um cliente assim? Coloca aí pra mim pra eu saber se você tem um cliente assim. Pensa em um cliente assim. E aí você vai descrever ele, vai colocar no papel. Coloca no papel a descrição desse cliente. Nível, não tenho um cliente ainda, como é que eu faço? Pensa em alguém da sua família aí. Pensa em algum amigo que tem um monte de dor, ou alguém que tem um monte de problema emocional. Pensa em alguém você vai ter aí, que seja conhecido ou família. Depois que você pensar nessa pessoa, aí você vai começar a descrever esses problemas que ela tem, essas dores, e aí para cada dor, para cada problema, você vai anotar do ladinho uma solução. Uma solução que venha através do seu trabalho. Então, qual a massagem você pode fazer? Qual protocolo você pode criar? Então, primeiro você vai desenvolvendo em você esse olhar de criar uma solução para cada problema. Primeiro você pensa em ter essa solução para você. O que eu faria aqui com esse cliente que tem dor na lombar? O que eu faria com esse cliente que tem ansiedade? O que eu tenho de ferramenta? O que eu tenho de técnica, de aprendizado que eu posso solucionar isso aqui? E aí você vai anotando. Eu tenho mais coisas? Eu tenho isso. Então eu vou anotar todas as soluções para esse problema. Aí, depois que você anotou essas soluções, que você pode ajudar o seu cliente com o seu atendimento. Ou quais são as suas ferramentas que você vai ajudar o seu cliente. Aí você vai colocar uma terceira flechinha ali para cada dor. Você já anotou a solução que você tem no seu atendimento e você vai anotar mais uma solução, que é uma solução para você ensinar ele sem ele precisar vir no seu atendimento. Como assim? Você vai encontrar mais uma solução, que é para você postar um texto, para você fazer um vídeo, para você mandar um áudio no WhatsApp, para você usar como um complemento depois da sua sessão. Quando o seu cliente sair da sua sessão, por exemplo, você pode falar: olha, fulano, hoje a gente fez o seu tratamento para dor lombar e tal, fiz isso, fiz aquilo para te ajudar, mas eu quero te passar mais uma estratégia que você pode fazer em casa. E aí eu vou te ensinar esse passo aqui, esse jeito, essa questão. Você vai ensinar alguma coisa para ele que ele pode fazer em casa, porque isso você vai gerar mais valor ainda no seu trabalho. E ele vai entender que você está querendo ajudar ele verdadeiramente. E ele passa a confiar mais em você. Então, uma das formas de você divulgar o seu trabalho é ajudando mais do que o seu cliente espera. Então, se ele está esperando ser ajudado X, você vai ajudar 2X. E aí você potencializa a sua divulgação, você potencializa o retorno do seu cliente. Você potencializa o seu posicionamento que você quer ter. Então, você vai criar 3 colunas aí. Não precisa fazer isso agora, só anota o cliente que te veio na mente, para você não esquecer desse cliente. Aí você vai anotar o nome do cliente, aí primeiro vai anotar a dor dele, todos os problemas, faz uma lista de problemas. Depois vai anotar uma lista de soluções para cada problema. E depois vai anotar uma segunda solução, que vai ser uma solução que você pode ensinar sem ele vir para o seu atendimento.
E aí, como eu falei, você pode transformar isso. Então, você imagina de um cliente o quanto você consegue tirar dali de informação para você fazer a sua divulgação. Sempre pensando na dor. Porque as pessoas vão se conectar mais com o problema que elas têm do que com uma postagem, por exemplo, de foto da minha sessão de massagem relaxante. Tá, mas o que é essa massagem relaxante? Para que ela vai me servir? Imagina assim, ó, você olhando o feed de alguém, de algum massoterapeuta aí, e olhando as fotos de massagem relaxante. O que essa massagem relaxante vai te atrair? O que vai te atrair mais? De repente, se tiver uma descrição, né, sobre o que essa massagem relaxante pode atuar para tratar uma dor específica. E isso é apenas uma estratégia. Tem várias ideias, várias estratégias para divulgar o seu trabalho. Várias estratégias para você melhorar aí a assertividade na hora da divulgação. Mas essa é uma para você começar, e dessa uma você vai tirar muitas ideias, muitas e muitas ideias. Então, se você aplicar essa uma estratégia hoje, você já vai ter muitas outras ideias para postar conteúdo aí, postar a sua divulgação, para fazer a sua divulgação no Instagram hoje. Anotei aqui algumas ferramentas para falar para vocês, né, do Instagram. Como eu falei, o Instagram ele tem várias ferramentas que são interessantes para você potencializar isso para ter mais ideias. E aí, uma dessas ferramentas é aquela caixinha de pergunta. Anota aí, as perguntas poderosas. As perguntas poderosas. Se você não sabe o que é essa caixinha, é só você ir lá no meu Stories. Toda semana eu coloco uma caixinha de pergunta para ajudar você. Então você pode fazer isso com o seu cliente. Isso é uma forma de você ajudar o seu cliente sem que ele precise vir para o seu atendimento. E isso faz o quê? Isso divulga o seu trabalho, porque quando você responde uma pergunta, isso mostra o seu posicionamento, isso mostra a sua autoridade, isso aumenta a sua autoridade naquele assunto. Então, essas perguntas poderosas você pode usar para conhecer melhor o seu cliente. Principalmente se você ainda não tem cliente. Se você ainda não tem cliente, você não tem esse perfil ali para olhar e avaliar. Então, você vai pegar um familiar, né? Também vai servir, também vai te ajudar nisso. Mas você pode começar a usar essas perguntas poderosas para entender, conhecer quem é as pessoas que estão ali, como que você pode ajudar. Perguntar onde ela sente dor. Então, uma caixinha de pergunta bem legal de você fazer é colocar qual é o local que você sente dor. Qual local você sente mais dor? Daí as pessoas vão te responder. Aí você vai ter uma lista de dores para dar a solução para essas pessoas. E aí você vai usando essa ferramenta para divulgar o seu trabalho. Então você responde com a solução através de uma dor que surgiu pelo seu cliente. Então, o seu cliente vai te falar qual é essa dor. Você não precisa criar, inventar, imaginar. Você vai pegar a dor real das pessoas reais. O que elas estão precisando nesse momento. Por que elas precisam da sua massagem? O que está acontecendo com ela nesse momento que ela precisa da sua massagem? Muitas pessoas me perguntaram... Nívia, será que eu preciso fazer vídeo? Minha dificuldade é fazer vídeo. Como que eu faço vídeo? Eu tenho vergonha de fazer vídeo. Precisa fazer vídeo? Não é obrigatório fazer vídeo. Você consegue divulgar o seu trabalho com fotos e textos. Sim, você consegue. E você pode divulgar o seu trabalho assim. A diferença do vídeo, que eu falei já no começo para vocês, é que o vídeo ele conecta mais com as pessoas. Por que conecta mais? Porque mostra que você é real, você tá ali falando, conversando. Vocês não sentem que eu tô aqui conversando com vocês? Porque de fato eu tô.
Eu fico olhando para as carinhas que vão comentando aqui, eu fico olhando para as fotinhos que estão comentando. Eu vou lendo rapidamente os comentários de vocês e eu faço esse bate-papo aqui. Então eu abro uma live ou eu abro um vídeo com um assunto e aí eu vou falar sobre esse assunto que eu sei. Então eu vou dar essa aula aqui, vou explicar sobre esse assunto. E aí ele conecta mais por isso, porque se torna uma conversa. Então o vídeo ele vai ser um pouco mais assertivo. Mas se você não quer fazer o vídeo agora, principalmente porque você está começando, não precisa criar o monstro do vídeo agora. Eu não comecei fazendo vídeo. Hoje eu faço vídeo e eu sei da importância que tem e por isso eu estou falando. O vídeo sim é importante, mas você não precisa começar com o vídeo. Se não sabe o que vai acontecer, você vai ficar se cobrando de fazer o vídeo e aí você não faz nem o vídeo e nem a postagem de texto e de foto. E aí você não divulga o seu trabalho. Então lembra que eu falei lá no início da live que o passo inicial é começar? É colocar alguma atividade? Então você pode se propor aí, eu quero começar com vídeo, Nívia, beleza, incrível. Não, eu quero começar com texto, não, eu quero começar com foto. Então vai lá e dá esse passo de começar. Aí aos poucos você pode ir treinando, você pode ir fazendo os vídeos, faz um vídeo mais curto. Uma forma de você começar a fazer vídeo é no Stories. Por que no Stories? Porque são 15 segundos só. Você não precisa se preocupar em ficar um tempo X ali, né? De 1 minuto, 2 minutos, 3, de 10 minutos. O Stories são 15 segundos. Então você tem 15 segundos para falar alguma coisa. E aí você faz o vídeo. Então é mais fácil, às vezes, começar por um vídeo mais curto em que você fala uma única informação. Tem estratégia para fazer vídeo mais fácil, tem estratégia para ficar com menos vergonha, tem um monte de coisa, mas isso é assunto para outro momento, né? Nesse momento aqui é como você faz para usar estratégias para você divulgar o seu Instagram. E eu quero te dizer que não necessariamente essas estratégias são em vídeo. E aqui a minha missão é que você saia daqui com uma ideia, com uma missão, uma atividade aí para você fazer. Um pequeno desafio que você vai dar hoje para divulgar o seu trabalho. E aí depois que você fizer, eu quero que você me marca lá para eu saber que você fez, que você estava aqui comigo, que você ouviu a mensagem, que você captou o aprendizado e que você colocou em prática o aprendizado. Então você, de tudo que eu falei aqui hoje, se propõe a um único desafio para dar o primeiro passo, né? Para você começar. E aí depois você continua. Mas nesse momento se preocupa com uma única coisa, um único desafio. Maravilha, então, pessoal. Vamos chegando aqui ao final. Muito bom. Quero saber depois quem fez o desafio, quem cumpriu aí o desafio. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.